Bom, vamos lá. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para poder resolver algumas das questões que a gente já tinha proposto, né? Tanto nos exercícios do ENAD de vocês, quanto nos exercícios da atividade subjetiva, certo? E aí, como, enfim, por questões já conhecidas, eu não pude estar realmente dando o conteúdo diretamente para vocês no presencial, eu trouxe aqui uma outra forma de fazer, e eu espero que dê certo. E aí, quem sabe a gente continue fazendo outras coisas dessa forma, tá ok? Então, para poder guiar um pouquinho vocês para essa prova objetiva que vai vir essa semana, eu trouxe aqui algumas das resoluções, então eu peço que vocês prestem atenção, claro. A parte boa de ficar gravado é que vocês vão conseguir voltar sempre que vocês quiserem. Então, tá por aqui. A gente vai começar primeiro com as questões do ENAD, tá? Então, as questões que foram adaptadas do ENAD e de outras provas de concurso também. E depois a gente vai partir para aquelas das subjetivas, que são questões que foram adaptadas de concurso, mas também tem questões que foram autoria própria, certo? Então, vamos lá. No primeiro item, a única questão que eu propus para vocês do ENAD, existiam os itens de A a J, né? Então eram 10 itens, para poder classificar como verdadeiro ou falsa. E aí, como é que ficou a situação? Das falsas, vocês tinham que corrigir as alternativas consideradas falsas. E a gente já sabe que quando alguém pede isso em qualquer prova, é porque vão ter mais falsas do que verdadeiras, né? A tendência é que tenha mais falsas exatamente para poder testar essa questão do conhecimento em relação à correção do item, né? Então, vamos lá. Item A. Medicamentos termoláveis possuem matérias-primas que precisam ser acondicionadas em temperaturas especificamente mais baixas, preferencialmente de geladeira. Até aqui, tudo perfeito. O medicamento termolável, ele é exatamente, a definição de medicamento termolável é exatamente o medicamento termossensível, que ele precisa ser acondicionado em temperaturas mais baixas do que a temperatura ambiente mesmo, né? Então, assim, preferencialmente de geladeira, em alguns casos muito específicos, refrigerador. E aí, essa primeira parte da frase está completamente certa. E aí, para o monitoramento e controle da temperatura da geladeira, comumente utilizamos o termigrômetro. Aí, vamos lá. O que é um termigrômetro, né? O termigrômetro é a junção de dois aparelhos que existem separadamente em um só. Então, ele tanto funciona para medir a temperatura, né, um termômetro, quanto ele é um higrômetro. Então, ele mede a umidade relativa do ar. Então, a gente tem um aparelho que mede tanto a temperatura quanto a umidade. Então, ele mede, logo ele monitora. Tá? Então, ele está ali para poder me dizer qual é a temperatura e qual é a umidade daquele local. Mas ele não controla a temperatura e nem controla a umidade. Ele está ali só para poder dizer qual é o recorte daquele momento, né? Então, assim, nessa segunda frase, para o monitoramento e controle da temperatura da geladeira, utilizamos o termigrômetro, está errada, porque para o monitoramento, beleza. Para o controle, não. Quem controla a temperatura da geladeira é o próprio termostato da geladeira, inclusive, né? Então, assim, existem outros aparatos para poder controlar a temperatura, o ambiente, por exemplo, o ar-condicionado, mas para monitoramento, o termigrômetro é voltado especificamente para o monitoramento, tá certo? Então, esse item A, ele é falso, né? Esse aqui, inclusive, é um termigrômetro, e esse item A, ele é considerado falso, e a correção se dá exatamente nessa segunda frase. Ele é utilizado para o monitoramento, não controle da temperatura. Nesse próximo item, sobre transformação de medicamentos, né? A transformação de medicamentos, ela pode ocorrer para modificar a forma farmacêutica do produto ou para modificação da dose. Correto. Você tanto pode mudar uma forma farmacêutica, por exemplo, quando a gente sai de um comprimido e vai para uma forma farmacêutica líquida, para melhoria de problemas para pacientes que têm problemas de deglutição. Então, quando eu tenho, por exemplo, meu paciente, meu filho, ele não consegue utilizar comprimidos. Então, eu posso fazer uma solicitação para uma transformação de comprimidos para uma suspensão, por exemplo, uma suspensão extemporânea, né? Então, eu consigo modificar a forma farmacêutica e eu consigo modificar a dose também, sendo bastante comum em farmácia magistral a redução da dose. Então, chega o paciente com um determinado produto, um tacrolimo 1 miligrama, e aí ele precisa estar fracionando aquele material para 0,5 miligramas. Então, vai ser uma cápsula de tacrolimo que vai virar uma cápsula de meio miligrama também de tacrolimo. Então, vai continuar na mesma forma farmacêutica, mas a gente vai estar modificando a dose. E aí, então, sim, correta essa primeira frase. E aí, continuando. Os ambientes mais adequados para que essa transformação ocorra são a farmácia de manipulação, excelente, normalmente é o ambiente mais adequado.
A farmácia hospitalar, sim, acontece bastante também. E em casa? Aí a adequabilidade de casa realmente é questionável. A gente sabe que fazemos, sim, transformações de medicamento em casa, quando a gente parte, quebra, tritura, mistura com água, enfim. Mas em termos de adequabilidade, aí já são outros 500. Então, onde é que é adequado fazer? Farmácia magistral, farmácia hospitalar. Casa a gente não considera. Tá? Então, o item está considerado falso por conta desse pequeno acréscimo, dessas 3 palavrinhas do final e em casa. Né? Próximo item, item C. Princípio ativo ou fármaco. Ele pode ser definido como uma substância química com propriedades farmacológicas introduzida na formulação de uma forma farmacêutica. Ok, não tem nem o que dizer, na verdade essa é a própria definição de princípio ativo ou fármaco. A definição está perfeita, não tem o que estar dizendo, tá? Diferentemente do excipiente, se fosse, por exemplo, excipiente, aí estaria incorreto, porque excipiente é uma substância considerada inerte, né? Item D. Cápsulas de gelatina mole consiste em 2 seções cilíndricas pré-fabricadas, corpo e tampa. Vamos lá. A cápsula de gelatina mole ela não é dividida em seções de corpo e tampa, porque na verdade a própria cápsula, o próprio formato da cápsula, na máquina que, enfim, fabrica essa cápsula de gelatina mole, ela não existe uma denominação de corpo e tampa desse material. Então, na verdade, essa definição ela é válida para cápsula de gelatina dura. Então, deveria ser cápsula de gelatina dura consiste de 2 seções cilíndricas pré-fabricadas, corpo e tampa, que se encaixam e cujas extremidades são arredondadas. Ok. E aí, são tipicamente preenchidas com princípios ativos e recipientes na forma sólida. Então, realmente, a definição ela é para ser da cápsula de gelatina dura. Tá? A mole ela é preenchida tipicamente com líquidos. Né? Logo, enfim, o item é falso. Item E. Comprimidos podem possuir uma ou mais camadas finas de revestimento, certo? Normalmente poliméricas, ok? Destinadas a proteger o fármaco do ar ou umidade. E para fármacos com odor e sabor desagradáveis, por exemplo, para melhorar a aparência de comprimidos, ou para alguma outra propriedade que não seja necessariamente a de alterar a velocidade ou extensão da liberação do princípio ativo. E está correto. Não tem muito o que dizer por quê, porque realmente essa daqui é uma das definições de revestimento que acontecem sim em comprimidos. Então, existem trágeas onde tem alguns revestimentos que são açucarados, não necessariamente poliméricos, né? Mas é super comum polimérica onde não tem uma função que não seja realmente somente de proteção, de melhorar o aspecto, melhorar a estética do material. Então, assim, não necessariamente o revestimento ele vai ser utilizado para poder alterar velocidade de liberação, extensão da liberação, vai ser para revestimento entérico. Então, às vezes o revestimento ele está ali por qualquer outro motivo, tá? Então, o item está completamente verdadeiro. Item F. Apesar de não ser o mais indicado, alguns comprimidos podem ser partidos ao meio, desde que possuam algumas características específicas como, vamos lá, características de comprimidos que podem ser partidos ao meio, mesmo não sendo muito indicado. Comprimido sulcado, beleza. O sulco ele está ali para poder indicar também que ele pode ser partido em determinadas circunstâncias. Lembrando, não é o mais adequado, né? A gente pode partir comprimidos de liberação prolongada e comprimidos de liberação entérica. A gente já conversou várias vezes sobre isso, então é um grande não. Né? A gente não pode partir uma liberação prolongada. Se eu partir, eu vou estar desprotegendo aquele material e favorecendo a liberação imediata de todo o princípio ativo. E aí eu posso ter um pico que pode, enfim, superar os níveis em termos de toxicidade, não vai estar fazendo a ação durante o tempo que ele deveria estar fazendo. Comprimido de liberação entérica, eu posso estar levando a degradação do princípio ativo nos meus ácidos estomacais. Então, assim, não é interessante nenhum tipo de manipulação da estrutura física do material quando se refere a comprimidos de liberação prolongada e comprimidos de liberação entérica. Então, o item está claramente falso. Falso onde? Nessa frase final, que se refere aos comprimidos de liberação prolongada e de liberação entérica. Tá ok? Item G. As cápsulas de gelatina moles, cápsulas de gelatina dura, contém uma dose única de um ou mais princípios ativos, como ser recipientes, obtida pela compressão de volumes uniformes de partículas. Então, na verdade, essa definição ela é de comprimidos, né?
começo inteiro da sentença está correta, né? Então a cápsula gelatinadora ela contém uma dose única de um ou mais princípios ativos, ok. Com ou sem recipiente, sim, existem situações aqui que provavelmente você não vai ter recipientes. Mas ela não é obtida por compressão de volumes uniformes de partículas. Quem é obtida pela compressão de volumes uniformes de partículas é o comprimido, ok? Então esse item está falso. Próximo item, item H. Para a administração de inibidores de bomba de prótons por via oral, as formas farmacêuticas mais indicadas são pó e ou líquidas. E vamos lembrar o que é um inibidor da bomba de próton, né? O que seria esse inibidor da bomba de próton? Eu acho que alguns de vocês, inclusive, chegaram a me questionar, a gente não viu, a gente não falou sobre isso, então. Mas é porque não faz parte necessariamente da minha disciplina de farmacotécnica. Ela faz parte de farmacologia, ela faz parte de outras disciplinas, de outros campos, e que já fica, né, a informação de que inibidor de bomba de prótons, exemplo clássico e tradicional, omeprazol, esomeprazol. Então, todos esses inibidores, eles são materiais que são conhecidos por se degradarem em contato com ácidos, né? E aí o que tem no nosso estômago? Ácido, certo? E aí, por isso que esses inibidores, eles são administrados, se por via oral, com uma proteção, com um revestimento, para que esse material ele só seja disponibilizado, né, desprotegido do revestimento quando ele chega no intestino, para que garanta que esse material ele não vai se decompor, não vai degradar no estômago, né? E aí, assim, a gente está falando de via oral. Sabendo que esse material ele vai ter que estar protegido de alguma forma, né? Vai ter que estar com algum tipo de proteção, algum tipo de revestimento. A gente pode falar em pó. O pó ele não pode ser revestido, né? A gente tem o que, por exemplo, tem os grânulos ou pellets, né, que podem ser revestidos. Forma farmacêutica líquida, eu posso ter uma suspensão de pellet também, seria possível, claro, mas não é o comum, né? Como é que normalmente a gente administra o inibidor de bomba de próton por via oral, de uma forma que ele consiga se manter estável, né? Consiga ter a sua biodisponibilidade adequada? Então seria normalmente por comprimidos, por cápsulas, por vias sólidas, com materiais com proteção com revestimento entérico, né? Então, assim, ou um comprimido revestido, uma cápsula revestida, ou um grânulo, um pellet revestido. Normalmente, inclusive, quando você vai pegar a cápsula do omeprazol, você encontra pellets de omeprazol ali dentro, né? Os esferoidezinhos. Então, esse item é considerado falso, porque normalmente as formas farmacêuticas mais indicadas não são pó, nem líquidas. Inclusive, o líquido ele é utilizado sim, mas por via parenteral, né? Não por via oral. Vamos lá, a opção, o item I. Os principais recipientes para uso em formas farmacêuticas sólidas são o diluente. Vamos lá, exemplo, amido e celulose são diluentes? Sim, são diluentes. Deslizantes. Talco e dióxido de sílice coloidal, ok, são deslizantes. Lubrificante, estearato de magnésio, ok, estearato de magnésio é um lubrificante. Molhante, como laurilsulfato de sódio, certo? Agentes aglutinantes, como a cross-providona e cross-carmelose. Então, esse prefixozinho cross, ele não está indicando que ele é um aglutinante, ele está dizendo, na verdade, está se tratando, na verdade, de desagregantes. Então, esse item já vai ser considerado falso aqui, né? O aglutinante seria povidona e carmelose, por exemplo. E como desagregante, amido glicolato de sódio, ok. E a povidona não, seria a cross-povidona. Então, na verdade, esse item está falso por conta desses três exemplos de recipientes que não podem ser considerados dentro dos grupos que eles estão classificados aqui no item, tá? E vamos só relembrar, diluente serve para quê? Para poder fazer volume na preparação, né? Então, vai encher linguiça daquela preparação sólida. Deslizante, para poder reduzir o atrito do pó com ele mesmo, né? Então, melhora as características de fluxo do material. Lubrificante, ele vai servir para poder reduzir o atrito do pó com as máquinas que eles vão estar sendo processados, com o material que ele vai estar sendo processado. O agente molhante, principalmente para materiais que têm realmente uma tensão superficial muito grande do pó com o líquido, então para reduzir essa tensão, para facilitar a molhabilidade do material, a gente pode acrescentar um agente molhante. E aglutinante, ele junta as partículas, né? Então, eu tenho, por exemplo, na produção de pellets, né? Na produção de grânulos, eu posso utilizar um agente aglutinante. E desagregante para o efeito oposto, ele vai separar essas partículas
em pó novamente, né? Então, utilizado muito longe em comprimidos, que eu vou precisar de agentes desagregantes para poder sair daquela forma que é altamente comprimida, né? Trabalhar a altas pressões, para poder facilitar o retorno à forma em pó, que aí depois que ele vira pó é que ele consegue ser bem trabalhado no organismo, dissolvido, e aí está biodisponível para absorção. Está disponível para absorção no organismo. E aí, o último item dessas questões de drenagem, a gente tem esse item J, que fala: as determinações da densidade de pós e de ângulo de repouso são as responsáveis por fornecer informações relevantes quanto ao preenchimento de formas farmacêuticas sólidas e da necessidade ou não de agente lubrificante na formulação. Então, só pelo fato de estar falando agente lubrificante, a gente já sabe que o item está considerado falso, porque na verdade o agente que está aqui, que melhora essa questão da fluidez de pó, de ângulo de repouso, enfim, o ângulo de repouso inclusive é uma medida que está ali exatamente para poder avaliar essa questão da fluidez do material, da fluidez do pó. E aí, o agente, o recipiente que melhora isso é o deslizante, não lubrificante, porque é quem melhora o atrito do pó com o pó, do atrito do pó com ele mesmo, que seria o agente deslizante, né? Então, na verdade, o item está incorreto por conta do agente lubrificante, era para ser deslizante. Vamos lá, primeira parte concluída, né? Então, essa parte das questões de drenagem elas já foram adaptadas à drenagem de outros concursos também. E aí a gente vai para as questões que foram fornecidas para vocês como prova subjetiva, certo? Vamos lá. A primeira questão, inclusive, ela não está aqui, tá? Porque, na verdade, boa parte do material a gente já conversou bastante. Então, eu não trouxe aqui. Eu trouxe o restante das outras questões, tá? O que a gente vai ter? A partir da sequência apresentada abaixo, preencha as informações necessárias. Eu tenho essa sequência aqui, onde eu estou vendo umas partículas, que elas podem servir de base para a formação de outras partículas um pouco maiores. E aí essas partículas um pouco maiores, tanto elas quanto as partículas de origem menorzinhas, elas podem ser utilizadas na produção de cápsulas. E aí, claramente, nessa visão, uma cápsula gelatinosa dura, né? Tem corpo e tem tampa. Ou comprimidos, né? Então, assim, a gente tem representação de comprimidos aqui em cima. Então, o que a gente já sabe? O 3 ele vai ser o comprimido e o 4 ele é uma cápsula, tá certo? E aí, vamos identificar a 1 e a 2. O que a gente tem aqui? O que é que eu consigo ter dentro de uma cápsula gelatinosa dura e o que eu consigo utilizar, que é a mesma coisa que eu consigo utilizar para fazer um comprimido? Eu posso utilizar pó para poder fazer um comprimido, eu posso utilizar pó para fazer uma cápsula. Eu posso utilizar grânulos para poder fazer um comprimido e eu posso utilizar grânulos para poder fazer uma cápsula. Então, o que a gente tem nessa sequência? Que o item 1 é pó, o 2 são grânulos, pellets, esferoides, enfim. O 3 comprimidos e o 4 são cápsulas. Vamos lá, o próximo item ele pergunta: por que eu transformaria a forma 1 na forma 2 e qual que é o recipiente de maior relevância nesse processo? No processo de aglutinar partículas menores em partículas maiores, então no processo de aglutinar pó para que ele se transforme em grânulos, o meu recipiente principal é o agente aglutinante, né? Então já está respondida essa segunda parte aqui. E aí, qual é a utilidade de transformar a forma 1 na forma 2? A gente vai responder, na verdade, nesse próximo item, porque ficou bem dúbio mesmo, e eu conferi isso depois, que a resposta seria a mesma, na verdade. Então, quais seriam as principais vantagens na utilização da forma 2 em relação à forma 1? Basicamente, é a mesma coisa. Quais são os motivos pelo qual eu sairia de 1 e iria para o 2, né? Sairia de pó e iria para pellet. Realmente, eu tenho basicamente duas principais vantagens. Uma delas se refere à característica de fluxo. A gente já conversou várias vezes utilizando como exemplo o cerol, né, que é o pó de vidro, ou a bila, bola de gude, que é como se fosse um pellet, um grânulo, um esferoide de vidro, né? Então eu tenho pó e eu tenho material aglutinado em formato bonitinho lá, arredondado. E qual desses dois materiais eu tenho uma fluidez, né? Eu tenho uma boa propriedade de fluxo, claramente seriam nas bolinhas, né? Seriam realmente nos grânulos. Então, para a melhoria de propriedade de fluxo, quando, por exemplo, adicionar agente deslizante não é mais suficiente, eu recorro ao pellet, tá? Aos grânulos aqui na forma farmacêutica 2. E outra possibilidade é aquilo que a gente conversou na questão dos inibidores de bomba de prótons. Como eu não consigo revestir o pó, eu posso revestir o grânulo. E aí, para possibilitar que eu consiga trabalhar com revestimento,
Aí eu parto de 1 para 2, que aí eu consigo revestir o material e utilizar, evitando degradação antecipada do produto, né? Então aí já temos essas duas vantagens. E aí, o próximo item, cite 3 vantagens na utilização de 4, que seriam as cápsulas, como forma farmacêutica, em comparação às formas 1 e às formas 2. Por que então que eu faço cápsulas ao invés de trabalhar com comprimidos, ou com pós ou com grânulos? Qual seria essa utilidade? O que é mais fácil de você dosar? É você pegar um pote, onde tem aquele material que você quer, o pó. Ou você pega aquele material em cápsula, que já está em dose unitária, e utiliza daquela forma. O que seria mais fácil de você estar manuseando, estar utilizando? Eu acho claro que é a cápsula, né? Então, assim, como forma de trabalhar com dose unitária e a facilidade de manuseio já em si, a forma 4 já tem essas facilidades, né? Outros motivos que podem levar a forma 4 a ser mais vantajosa em relação a pós e grânulos se refere, por exemplo, à capacidade de mascarar o sabor. Porque você, quando administra, vai tomar algum material que tenha pó e que tenha grânulo, você não vai administrar no seco, não. Você não pega aquele pó, bota na boca e engole, não. Não é creatina, não, né? Que tem gente que faz isso. Você precisa administrar com líquido. E assim, aquele material ele vai estar molhado em contato com a boca, né? Em contato com a mucosa da boca, em contato com a língua. Então você vai sentir o sabor, não tem como não sentir. E aí você vai conseguir mascarar muito melhor o sabor se ele estiver dentro de um invólucro gelatinoso, que seria a cápsula. Então, para poder mascarar melhor o sabor também. Em termos de estabilidade, né? A cápsula é uma proteção maior contra a luz. Enfim, vai estar dentro de um invólucro, então é uma proteção maior contra a luz, uma proteção maior até contra a umidade. É mais fácil de transportar, né? Evita compactação excessiva do material. Então, assim, a gente tem diversas vantagens na utilização de 4 em relação a 1 e a forma 2, tá? Então, cápsulas são mais vantajosas nesses termos, né? Diversos termos, em comparação a pós e grânulos. Na próxima questão, foi perguntado aqui, a partir das imagens apresentadas abaixo, preencha as informações necessárias. E aí, como é que se chama esse ensaio, né? A gente já mostrou várias vezes. Qual seria a sua principal função e citar o material com característica mais desejável em relação ao objetivo do ensaio. Então, vamos lá. Esse ensaio aqui é a determinação de ângulo de repouso, tá? Então, o que eu vou ver aqui? Deixa eu ver se está aqui o cursor. Eu tenho que, à medida que eu vou colocando o pó aqui em cima que está sendo avaliado, esse cone que é formado, ele me dá informações de como é que está a fluidez do meu material. Se eu tenho um cone muito elevado, eu tenho um material que não é tão fluido assim. Esse aqui eu já tenho um comportamento com material mais fluido do que esse. E esse aqui eu tenho um material que, dentre os três, ele tem uma fluidez melhor. Então, ele tem uma maior fluidez entre o material. Porque ele escoa melhor. Então, ele não fica empilhado um em cima do outro. Para poder empilhar um em cima do outro, para esse pó ficar empilhado, ele precisa ter pouco atrito. Muito atrito, perdão. Para que esse pó empilhe, né, ele precisa ter bastante atrito. E se eu tenho muito atrito, eu tenho uma propriedade de fluxo mais baixa, né? Eu tenho uma pior propriedade de fluxo, uma pior fluidez. Então, se eu tenho aqui um material que está escoando com bastante facilidade, ele não tem tanto atrito, ele fica mais baixinho mesmo. Então, o ângulo de repouso ele é esse ângulozinho bem aqui, né? Esse material, esse ângulo que é formado nesse ponto. Aqui eu tenho um ângulo de repouso maior, aqui eu tenho um ângulo de repouso intermediário e aqui eu tenho um ângulo de repouso mais baixo, né? O menor ângulo de repouso. Logo aqui eu tenho uma fluidez maior, uma fluidez intermediária e uma fluidez pior aqui, né? A pior característica de fluxo. Então, como é que chama esse ensaio? Determinação de ângulo de repouso. Qual a sua principal função? É avaliar as características de fluxo de um material. E aí, citar o material com característica mais desejável em relação ao objetivo do ensaio, então seria esse item, esse material C aqui, que eu tenho boa propriedade de fluxo. E aí, esses materiais analisados são uma mistura de recipientes. Aqui o objetivo era preencher a segunda coluna de acordo com a primeira, mas enfim, não saiu aqui o exercício, né? Legal, me garanti muito fazendo esse negócio. Primeira tentativa, gente, vai vir erro pra caramba aqui ainda. E aí, eu lembro que tinham 3 supostas misturas, e aí para eu dizer qual que poderia ser mais provavelmente o A, o B ou o C,
E essas misturas, elas tinham, a única diferença que tinha era a quantidade de agente deslizante. Então, uma delas era somente um diluente, então eu tinha, se eu não me engano, amido, né? A segunda opção era amido com a mistura com aerosil, que é o dióxido de silício coloidal, 0,5%, se eu não me engano. E a terceira opção de mistura era amido, aerosil a 0,5%, mais talco a 5%, alguma coisa assim, se eu não me engano, talco a 1 ou 5%, não lembro. E aí, qual era o objetivo? Se eu tenho um pouquinho mais de deslizante no material, claro, gente, todo deslizante ele tem um limite, tá? Ele vai chegar num determinado momento. Se você, quer dizer que se eu colocar 20% de aerosil, o material vai ficar muito mais fluido? Não, pelo amor de Deus, tem um limite. E não é assim que funciona, né? E assim, dentro das opções que foram dadas, o objetivo era o que não tem nenhum tipo de deslizante, então vai ser a mistura A, né, que só tinha o diluente, porque é o material que tem mais atrito, né, tem menos redutores de atrito ali dentro. O material B seria aquele que seria o diluente mais o 0,5% de dióxido de silício coloidal, e o material C, ele é o deslizante, que estava o diluente que estava por lá, né, com 0,5% de dióxido de silício coloidal, mais 1% de talco. Então, basicamente, constituindo o material mais fluido de todos. Enfim, tudo bem que você não trouxe aqui a coluna, mas eu sei que acho que todos vocês acertaram, na verdade, esse item. No próximo questionamento, eu estava falando também em relação às características desse próximo ensaio. Considerando que eu já desenhei isso várias vezes no quadro para vocês, qual seria esse ensaio então aqui, né? Como é que se chama esse ensaio? E pedindo para calcular o tamanho médio da partícula com base nas informações da tabela que foi dada aqui ao lado. E aí pergunta também por que seria interessante saber o tamanho médio da partícula, né? Qual é a relevância de saber isso? E aí, como é que se chama esse ensaio? Isso aí é uma determinação granulométrica, né? A gente trabalha com um conjunto de tamizes, né? O material que a gente utiliza é um conjunto de tamizes, mas o nome do ensaio em si é determinação granulométrica. O objetivo é determinar o tamanho médio da partícula. Inclusive, já tem bem aqui do lado qual é o objetivo, né? O tamanho médio da partícula. E aí foi dado aqui esses valores, né? Esses supostos valores aqui, que tem as malhas dos tamizes utilizados, né? Em micrômetro, o peso do tamiz vazio, o peso do tamiz cheio, depois de ter passado o material, né? O pó, e a massa que ficou retida em cada um dos tamizes. E aí, como é que a gente vai calcular esse tamanho médio da partícula? Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui já está dado basicamente todos os valores que vocês vão trabalhar, né? Se tivesse dado somente o peso do tamiz vazio e o peso do tamiz cheio, teria que ser calculado somente a questão da massa retida em cada um dos tamizes, né? Então, como é que seria calculado isso? Você pega o peso do tamiz cheio, que já está dizendo que está em gramas, e diminui o peso do tamiz vazio, que também está em gramas. Então, tá aqui, 180 menos 175 dá 5, 190 menos 170 dá 20. Então, aqui já está todo o resultado, já foi dado na mão de vocês, para facilitar o processo mesmo. E aí, na próxima etapa, a gente vai calcular o produto da malha do tamiz, né, daquela malha do tamiz que está ali na primeira coluna, com a massa que ficou retida em cada um desses tamizes. Então, eu vou pegar 400 micrômetros, né? E multiplicar por 5 gramas que foi de massa retida que ficou nessa malha desse tamiz. Então, eu tenho 400 vezes 5 dá 2.000, 300 vezes 20 que dá 6.000, 200 vezes 35 que dá 7.000, e aí esse último material não é uma malha do tamiz. O que quer dizer? Que esse material, esse que tem abaixo de 200 micrômetros, é o que ficou retido no prato, no recipiente que está ali só para poder receber o restante mesmo do material. Então, ele não tem uma malha, ele é um recipiente fechado, não tem uma malha específica. Então, o que ele me diz? Que todo produto, todo pó, que tem um tamanho abaixo de 200 micrômetros, ele ficou retido nesse material. E ficou retido quanto? 10 gramas. Legal. Só que eu não consigo calcular um produto da malha vezes a massa, porque na verdade eu não tenho malha, né? Menor do que 200 micrômetros não é uma malha. É somente o recipiente do restante que está abaixo daquele tamanho, do último tamanho de malha que realmente o material passou. Então, eu não tenho um produto malha vezes massa porque eu não tenho uma malha, né? Então, tá aqui, eu tenho 2.000, produto do primeiro, 6.000 e 7.000, respectivamente, do segundo e do terceiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar somar esse produto da malha vezes a massa,
somar o dos materiais que obviamente eu consegui ter esse produto e somar a massa que ficou retida também em cada um desses materiais. Mas agora a massa eu somo todos os valores, certo? Então aqui primeiramente eu estou somando o produto da malha vezes a massa e eu estou colocando as unidades do lado, tá certo? Para poder guiar um pouquinho mais vocês, que eu sei que vocês têm um pequeno probleminha com unidades também na hora de utilizar. E eu sempre digo, sempre coloca as unidades depois, porque isso ajuda vocês a mostrar o que vocês estão buscando. Eu preciso saber o volume de não sei o que. Vocês esquecem de colocar depois, não sabe se é volume, se é massa que vocês estão trabalhando, enfim. Sempre utilizem que realmente tem utilidade. Se é um produto da malha vezes a massa, vou estar multiplicando então a unidade da malha, que é micrômetro, vezes a unidade da massa, que é a grama. Aí tá aqui, produto micrômetro vezes grama, certo? Vamos colocar aqui. E aí somou 2.000, 6.000 e 7.000 dá 15.000. Show. Vamos aqui para a massa retida, você vai pegar todos esses valores, inclusive esse final aqui, porque essa massa ela também fez parte do ensaio. Então você só não multiplica aqui porque você não tem uma malha. Você não teria como multiplicar menos 200 menor que 200 com 10. Esse valor não existiria. Mas eu posso considerar 200? Não, não pode, porque 200 está bem aqui, né? Então você não pode considerar 200 não. Nem considerar um valor arbitrário. Então se você não tem uma malha, esse aqui está zerado, não tem nada, não tem valor aqui. Mas você considera sim essa massa que ficou retida aqui nesse somatório. Então você vai somar 5 com 20, com 35, com 10, que vai dar 70 gramas, que foi a quantidade total de material utilizado no ensaio. E para calcular esse tamanho médio da partícula, a gente vai pegar esse produto malha vezes a massa e dividir dessa massa total que você utilizou durante o ensaio. A gente tem o que então? Tem 15.000 micrômetros vezes grama, dividido por 70 gramas. E aí o que a gente faz quando tem aqui em cima, no numerador, o mesmo valor que está aqui no denominador, a gente corta esses valores. Então a gente corta essas unidades também. Então o resultado ele vai ser 15.000 dividido por 70 em micrômetros. E é o que era para poder dar mesmo, porque eu estou buscando o tamanho médio da partícula. Então eu tenho aqui como resultado 214,3 micrômetros. Esse é o meu tamanho médio, tá certo? E aí a próxima pergunta é, por que saber o tamanho médio da partícula é relevante? A gente vai voltar em relação às propriedades, as 3 principais características que determinam uma boa mistura, uma mistura homogênea entre pós, né? Então, eu tenho lá vários pós que eu preciso utilizar, que eu vou misturar. E aí o que me diz que aquela mistura ela pode ter assim, a melhor qualidade do planeta, que características eu vou estar buscando ali dentro daqueles pós, que vão me dizer, agora aqui eu consigo ter uma homogeneidade muito melhor na mistura desse material. São 3 parâmetros que eu vou utilizar. Então eu tenho tamanho semelhante das partículas, né? Então lembra sempre, se eu pegar uma agulha de mentol, que é uma agulha, o mentol é uma agulha. Quem não lembrar, bota no Google aí como é que é o cristal do mentol. Pegar o mentol e tentar misturar ele com um amido, que é um pó super fino. Eu vou precisar diminuir primeiro o tamanho da partícula do mentol. E quanto mais parecido o tamanho de partícula for com o tamanho da partícula do amido, eu vou ter uma mistura muito mais homogênea do que, obviamente, se eu tiver um tamanho muito diferente de partícula. Eu vou conseguir visualizar, inclusive, essa diferença. Então, quando você busca uma mistura mais homogênea, você trabalha com tamanho semelhante de partícula. Então, um dos motivos pelo qual é interessante saber o tamanho médio de partícula é esse, né? Para poder garantir que você tenha uma melhor homogeneidade na mistura de pós. E aí, que outros parâmetros são interessantes também quando se refere a essa melhor homogeneidade? Eu tenho densidade semelhante entre as partículas, entre os pols. Se eu tenho um pó muito leve, um pó muito leve e um pó que é um pouco mais pesado, por exemplo, eu vou ter materiais que tendem a segregar conforme passar o tempo. Então, eles vão tender a segregar com transporte, por exemplo. Então, para garantir que esse material permaneça de forma homogênea por mais tempo, eu trabalho com densidade semelhante entre os pols também. E o terceiro parâmetro que vai me ajudar nisso é a questão da quantidade semelhante entre os materiais envolvidos na mistura, que é inclusive uma das justificativas pelo qual a gente trabalha com a diluição geométrica. A gente trabalha com diluição geométrica como forma de mistura, ou está trabalhando com quantidades semelhantes de materiais. Para quem não lembra como é que funciona a diluição geométrica, você pega realmente, eu preciso colocar uma quantidade muito pequena de material em um universo muito grande de pó. Aí você pega aquele volume pequenininho, vai adicionando volumes semelhantes, vai misturando. Misturou, aqui ficou homogêneo. Coloco mais ou menos a mesma quantidade que está aqui no recipiente e continuo homogeneizando até que todo o material esteja completamente misturado.
Então, essa diluição geométrica, ela trabalha com esse princípio, de que eu tenho que trabalhar com quantidades semelhantes entre os polos para conseguir garantir algum mínimo de homogeneidade na mistura dos materiais. Então, tem tamanho semelhante de partículas, densidade semelhante entre os polos e quantidade semelhante de material que eu vou estar trabalhando também. Item A e item B resolvidos. Vamos para a próxima. E agora sobre o assunto cápsulas gelatinosas duras. Item A. Qual é a diferença entre o uso do invólucro gelatinoso incolor em relação ao opaco? O que é o invólucro gelatinoso incolor e o que é o invólucro gelatinoso opaco? Eu tenho essa diferença visual. No incolor eu não tenho cobertura, um pigmento no meu invólucro, enquanto no caso do invólucro gelatinoso opaco, ele é pigmentado. E pigmentado não quer dizer necessariamente cor, não. Só o fato desse branquinho que está aqui do lado, essa parte branca, o corpo branco que está aqui do lado direito, ele já me mostra um material que é pigmentado, né? Ele já não é opaco, não deixa passar luz. O incolor ele deixa passar luz, o opaco não. Então, qual é a diferença? É exatamente em relação à luz. Lembra que foi comentado no item anterior, onde esse material opaco, ele permite uma melhor conservação de materiais em relação à luz? Então, se eu tenho um material que ele é fotossensível, eu vou dar preferência ao invólucro gelatinoso opaco, porque ele vai estar muito menos disponível a estar sofrendo interferências em relação à iluminação, né? Então, a principal diferença que envolve o uso do invólucro gelatinoso incolor em relação ao opaco é que o opaco ele consegue fornecer uma maior proteção em relação à luz, né, para aquele princípio ativo que pode ser mais sensível. E aí, questõezinhas que envolvem cálculos que vocês adoram, né? Vamos lá. Qual é a menor cápsula possível de ser utilizada na manipulação de diacerina 50 mg? Vamos com calma. Quando se refere à menor cápsula possível, a gente tem duas técnicas que a gente pode estar utilizando, né? Uma delas se refere ao volume propriamente dito, que você vai encontrar de cara aqui, fazendo isso basicamente uma regra de 3. E o outro se refere a uma técnica que trabalha com aquele último ponto que foi comentado em relação à mistura de pós, quando eu tenho quantidades semelhantes de partículas, né? Vamos já falar sobre isso novamente. Então, como é que eu vou começar aqui essa conta? Primeira coisa que eu tenho que entender é que se está solicitando a menor cápsula possível de ser utilizada na manipulação de diacerina 50 mg, o que é esses 50 mg? Ele se refere à dose do material. Então, a cada cápsula, normalmente eu tenho uma dose unitária, então quer dizer que meu material ele vai ter 50 mg por cápsula, né? Então, 50 mg de diacerina por cápsula. Então, logo, enfim, cada cápsula tem 50 mg do ativo. E aí eu preciso pegar esses 50 mg de ativo, né, que é em relação em massa, e converter em volume. E aí como é que eu faço essa conversão? Através do uso da densidade. Aí está fornecendo a densidade média do material bem aí, 0,321 gramas por ml. Vai ser basicamente uma regra de 3, tá? A dificuldade maior acontece muito mais na hora de interpretar do que na hora de fazer. E aí, uma regra de 3 aqui. Eu tenho essa diacerina 50 mg, e quantos ml essas 50 mg elas vão ocupar, se eu sei que 0,321 gramas ocupam 1 ml. E eu tenho que lembrar que toda regra de 3 eu correlaciono a mesma unidade. Eu não poderia colocar 50 mg equivalem a X e 0,321 gramas correspondem a 1 ml. Eu tenho que ter a mesma correspondência em unidade. Então, ou eu converto a densidade média em miligramas por litro, ou eu converto a minha dose unitária de diacerina de 50 mg em grama. Aqui eu dei preferência a converter 50 mg em grama, que dá 0,50 gramas de diacerina por cápsula. E aí, como é que vai funcionar a regra de 3? Está aqui, apresentado, né? 0,050 gramas de diacerina correspondem a quantos ml em volume, se eu sei que 0,321 gramas correspondem a 1 ml. Multiplico em x, né? Faço a multiplicação em x, e eu vou ter esse resultado, 0,05 dividido por 0,321, vai me dar 0,156 ml. E aí, vamos lá, as duas metodologias que eu tenho para poder resolver essa questão. Ou eu já pego diretamente esse 0,156 ml e já procuro ver qual é a cápsula que abarca esse volume, né? Tem aqui a tabelinha do lado que correlaciona o tamanho da cápsula com a sua capacidade em volume, né, em ml, e eu já consigo visualizar aqui
eu preciso de uma cápsula que tenha capacidade mínima de 0,156 ml. Para 0,156 ml, eu tenho a cápsula 4, que tem capacidade mínima de 0,2 ml, ou seja, 0,20 ml. Então, eu ainda vou ter espaço para poder colocar recipiente, inclusive, né? E aí, pronto. Resolveu. Tamanho da menor cápsula possível, tamanho da cápsula 4. Acabou, resolveu. Ou eu tenho outra alternativa, onde eu pego essa quantidade em ml, multiplico esse volume por 2. Por que por 2? Para poder mostrar como é que seria uma cápsula ideal no mundo perfeito, né? Onde eu teria uma correspondência de ativo e recipiente em termos de quantidade mais parecida. Porque, por exemplo, se eu colocar esse 0,156 ml dentro de uma cápsula 4, quer dizer que eu vou ter um espaço de 0, sim, vou precisar da calculadora. 0,2 menos 0,156 de 0,044 ml de recipiente. Então, é um volume muito pequeno de recipiente em relação a um volume um pouquinho maior de ativo, né? Então, eu tenho uma relação bem diferente aqui, então eu vou ter quantidades diferentes de materiais. Então, assim, para evitar essa quantidade muito diferente, ou seja, para poder tentar atender a relação de quantidades semelhantes trabalhadas entre os pós, para trabalhar melhor a questão de homogeneidade da mistura, eu tenho a alternativa de pegar esse volume em ml do ativo, multiplicar por 2, para poder, aí sim, eu ter um tamanho de cápsula idealmente utilizado. A gente normalmente trabalha com isso na prática? Não trabalha com isso na prática, mas trabalha com isso na teoria, porque em teoria, com base nesse embasamento de você ter uma quantidade semelhante entre ativo e recipiente, para poder garantir uma mistura mais homogênea, a gente trabalha sim, multiplicando esse material por 2 e aí tendo uma certa noção de qual seria a cápsula ideal. Mas na prática a gente dificilmente utiliza isso porque acaba saindo mais dispendioso, você gasta mais recipiente, você tem uma cápsula maior que é um pouco mais cara. Então, assim, na prática a gente trabalha com essa primeira metodologia, que seria a cápsula 4, acabou. Mas na teoria, a gente comumente também utiliza essa versão do 0,156 vezes 2, que dá 0,312, né? E aí 0,312 ele cabe em que cápsula? Na cápsula 2. E aí, ou seja, essa questão, ela teria duas possibilidades de resposta. Ou eu tenho a cápsula 4, utilizando essa parte mais prática, né? Ou teria a utilização da cápsula 2, onde eu tenho esse cálculo teórico, utilizando o embasamento em relação à quantidade semelhante de materiais que me garantiriam a melhor homogeneidade entre os polos. Vamos lá. Em relação a essa questão, então, quanto de recipiente vai ser necessário para completar uma cápsula 1 que já contém 0,2 ml de ativo? O que eu tenho? A cápsula é aquele material bonitinho, né, aquele invólucro com um espacinho dentro. E a gente está falando que é a cápsula 01. A cápsula 01 ela tem capacidade de 0,48 ml, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho, por exemplo, aqui uma cápsula. Ela tem capacidade para 0,48 ml, que é o volume do material, e ela já tem 0,2 ml de ativo. Então, ela já tem quase metade daquela cápsula preenchida por ativo. E o restante ele é preenchido com o quê? Com recipiente. E aí, o recipiente está dado somente a densidade do material, aqui em 0,68 gramas por ml. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro vai ter que descobrir qual vai ser o volume de recipiente que eu vou precisar para preencher essa cápsula. E aí, se eu tenho uma cápsula 1 com capacidade de 0,48 ml e eu tenho quase metade dela, 0,2 ml de ativo, eu vou precisar pegar esse 0,48 e subtrair de 0,2. Então, eu tenho 0,28 ml de recipiente que eu vou precisar para preencher o volume interno dessa cápsula, né? E aí, sabendo que o recipiente ele vai realmente preencher todo o restante do volume interno da cápsula, o volume remanescente dessa cápsula, eu tenho que esse 0,8 ml de recipiente é o que eu vou precisar utilizar na minha regra de 3 para saber quanto em massa eu vou precisar desse material. Então, para poder fazer essa regra de 3, o que eu tenho? Eu já tenho o dado da densidade média do recipiente. Então, eu pego 0,68 gramas, que corresponde a 1 ml de volume de recipiente. E eu sei que eu vou precisar de 0,28 ml de recipiente. Então, quanto isso é em gramas, eu faço essa regra de 3 que está representada aqui embaixo, né? E aí ele vai dar, na hora que eu fizer x vezes 1 vai dar igual a x, e 0,68 vezes 0,28 vai ser 0,190. Então, eu tenho 0,190 gramas ou 190 miligramas de recipiente
por cápsula. Lembrar que é por cápsula. Se a questão perguntasse aqui, quanto eu vou precisar para fazer 30 cápsulas, pegaria esse valor e multiplicaria por 30, tá certo? E aí eu tenho mais uma última perguntinha aqui, mas essa eu não vou resolver, tá? Essa daqui eu vou deixar para vocês, eu vou colocar a resposta final embaixo, e eu espero que vocês saibam como é que vai desenrolar isso daqui, com base no que eu acabei de explicar, porque basicamente determinar o menor tamanho da cápsula que vai caber esse ativo que está proposto e determinar a quantidade de recipiente que vai ser utilizado para preparar as 30 cápsulas, a gente acabou de falar sobre como é que a gente resolve isso daí, tá certo? Lembrando que existem duas metodologias, então eu vou colocar a resposta com base nas duas metodologias, tá certo? E aí confiram o gabarito depois em relação a poder saber se vocês realmente acertaram esse questionamento. E enfim, pergunta que vocês tiverem, pode ir colocando que eu vou conferindo aí sempre que puder, tá certo? E é isso. Bye, bye. Boa sorte na prova dessa semana. Qualquer dúvida, estamos aqui. Bye.